Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Revista. A necessidade de uma reforma política no Brasil foi muito discutida nas últimas eleições e é tema recorrente no país. Propostas que modificam o sistema eleitoral tramitam no Congresso e representam os interesses dos mais variados grupos. Isso permite que exista maior concordância entre o que o eleitor quer e o que de fato é realizado pelos nossos representantes. Marlon Reis, juiz de direito e um dos idealizadores do projeto de lei da Ficha Limpa, conversou com a nossa equipe. Confira com Daniel Lacerda. Como é que esse processo da reforma política ela melhora a questão da política do Brasil como um todo, da questão do cidadão mesmo? Como é que você acha que uma proposta melhora a dinâmica do votar da pessoa? Nós precisamos retirar das eleições os defeitos que nós já identificamos como sociedade. Nós temos eleições caras demais, em que prevalece o abuso do poder econômico. Ganha aquele que se apodera de recursos públicos através de doações indevidas feitas através de empresas que recebem dinheiro público para funcionar. É o caso das empreiteiras, por exemplo. É o caso de grandes empresas que recebem recursos do BNDES e depois investem parte desses recursos em campanhas eleitorais. Isso tudo está muito errado. Então, a sociedade já identificou alguns problemas, como esse. Eleições caras, é claro que favorecem a vida de pessoas desonestas. E nesse contexto de manifestação, de pessoas na rua, de insatisfação, como é que você vê a atuação do político no país hoje, onde pessoas elas querem fazer valer o direito delas? Bom, a participação política eu separaria em duas formas. A participação das pessoas como candidatos, que tem sido uma participação questionada. E aí eu não falo de questões morais, de quem é bom, quem é mau. Acontece que o modelo leva a uma deturpação da atividade política. E nós não nos sentimos representados pelas pessoas que estão aí. Esse é um sentimento que está generalizado. Não é culpa da democracia isso, é culpa do sistema que nós temos. Por isso, se nós temos uma democracia de baixa intensidade, nós precisamos transformá-la em uma democracia de alta intensidade. De outra parte, tem a participação política dos eleitores, que ainda não perceberam a força que tem, o papel que tem, e o fato de que eles são, eles próprios, os donos do poder, que apenas emprestam temporariamente para pessoas que vão cumprir mandatos provisórios definidos no tempo. E esse processo de compra de voto e voto de cabresto, ele ainda assim, meio que efetivado, ainda é corriqueiro no país, sabe? A gente ainda vê muito isso em relação a décadas passadas, sabe? Será que o processo político está tão corrompido hoje que isso continuou com o tempo ou aumentou? Você tem alguma coisa em relação a isso? Eu não sou capaz de afirmar sobre como isso se dá ao longo do tempo. O meu retrato, a fotografia que eu tiro na minha pesquisa, ela se dá nos tempos atuais. E a conclusão é terrível. Uma grande parcela da nossa sociedade ainda está submetida a esse tipo de situação. E eu não falo só das pessoas pobres, não. Mesmo entre pessoas de classes sociais mais privilegiadas, existe essa deturpação de que o momento da política é para ele sair ganhando alguma coisa com isso. Então, a gente, quando fala em compra de votos, às vezes imagina aquela pessoa pobre recebendo uma dentadura. Essa imagem é completamente insuficiente, porque, por exemplo, a pessoa de classe média que mora numa área em que ele não tem a devida regularização fundiária e que está pedindo para um candidato, diz que vai votar se aquele ajudar a regularizar o local onde está a sua casa, às vezes até uma mansão, ele comete o mesmo delito. Então, não tem a ver com questão financeira, tem a ver com a cultura, a maneira de enxergar a política. E, lamentavelmente, nós temos uma visão muito utilitarista. Tanto candidatos como eleitores ainda veem na eleição um momento para ganhar uma vantagem para si e não de exercitar a experiência mais elevada política, que é a ação coletiva. O prazer de participar de um processo de transformação coletiva. O senhor acha que a proposta da reforma política ela já foi tão para as ruas, tão para o povo, que essas manifestações que a gente viu no ano passado e agora em março desse ano, elas são
meio que interligadas, sabe? O processo da reforma política com o que o senhor vê na rua, ou você acha que não faz tanto sentido, sabe? O que o senhor acha dessas manifestações? Faz todo sentido. O que nós vemos nas ruas, tanto a partir das jornadas de junho, como também nesses episódios agora, que marcam esses dias 13 e 15 de março, nós vemos a indignação das pessoas. Essa indignação, ela é ampliada, ela é amplificada pela falta de canais adequados de expressão. Como eu já disse, as pessoas não se sentem representadas, isso aumenta a indignação e faz com que gere revolta. Muitas vezes essa revolta pode ser canalizada até para manifestações que felizmente foram extremamente minoritárias, de pessoas defendendo a volta do totalitarismo, intervenção militar, ditadura, coisas que obviamente não cabem. Mas também nós não podemos simplesmente ignorar a seriedade e a importância dessas manifestações. Temos que ler nas entrelinhas. As pessoas querem uma gestão mais séria, inclusive no Legislativo, que tem aí muitos deputados, hoje inclusive o presidente da Câmara e da Assembleia, submetidos a graves acusações. E as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem uma representação política digna. Elas querem se sentir representadas para ter espaços reais de canalização das suas vozes como sociedade. E assim, para a gente finalizar, o que o senhor acha que a gestão hoje, principalmente da presidente Dilma Rousseff, o que você acha que ela deve fazer para poder controlar tanto o povo que sai para a rua agora, que quer fazer valer o seu direito, quanto deixar que esses projetos de reforma política sejam colocados em prática mesmo? O que a gestão, principalmente da Dilma, do PT, tem que fazer? O governo tem que ouvir a sociedade. A sociedade primeiro murmurou, agora está gritando. Não há como não ouvir. Tem que entender. Algumas mensagens, elas não são tão claras, não são tão diretas. Mas o governo tem que ter a capacidade de reconhecer a necessidade de correção de rumos em relação a algumas matérias. Essa é a hora, a deixa está dada. E questões como, por exemplo, a própria reforma política tem que entrar cada vez mais na pauta do governo, que deve cobrar de forma mais veemente isso, não só do Congresso como um todo, mas também dos seus aliados, para que se somem nas lutas por reforma política. Em 2013, a Casa da Moeda produziu 2,3 bilhões de moedas. Já em 2014, esse número caiu para 945 milhões. De acordo com o Banco Central, existem R$ 28 em moedas em circulação para cada cidadão brasileiro, o que corresponde a uma quantidade de 116 moedas por habitante. Muitas pessoas têm o hábito de guardar dinheiro em cofrinhos, mas a prática pode prejudicar a rotatividade das moedas no mercado. Uma moedinha daqui, outra dali, e no fim do ano são 3 cofrinhos cheios. Celine tem 12 anos e começou a juntar dinheiro por causa de um projeto da escola. Desde quando na minha escola começou a ter uma poupança, e todo dia a gente levava moeda e colocava nessa poupança. Aí eu comecei a comprar vários cofrinhos para colocar muitas moedas, que a minha mãe me dava moeda, meu avô me dava, aí todo mundo me dava. A família aprova as economias. Dessa maneira, Celine já aprende a guardar o próprio dinheiro. Ela é boa de economia. E quando você acha que ela não tem, ela tem. Ela tem, ela guarda e ela calcula o que ela vai gastar. E o que ela quer, ela coloca num papel o que ela quer, junta com aquele objetivo de comprar alguma coisa e compra com o dinheiro dela. Eu vou caçando assim nos lugares, às vezes tem na mesa, às vezes tem nos baldes assim, aí eu vou pegando, pondo. E as moedinhas já renderam boas compras. Eu comprei um tênis que eu gostei muito, eu ajudei o meu avô a pagar o meu iPad, comprei maquiagem, comprei uma sandália. E assim ela aprendeu a dar mais valor para as coisas que compra. Eu percebo exatamente isso, o que ela compra, ela cuida melhor, sim. Dou, porque fui eu que comprei, aí eu fico usando mais, porque é mais legal também falar que você que comprou. Mas apesar de as economias serem muito importantes para todos, o acúmulo de moedas pode prejudicar a rotatividade do dinheiro no mercado.
atualmente, quer dizer, esse é um problema difícil, né, de resolver, porque se há essa retenção de moedas e o comerciante também não consegue obter as moedas, né, então fica um negócio complicado. E atualmente tem algumas alternativas, né? Quem nunca deixou de receber aqueles poucos centavos no troco do mercado? A falta de moedas incentivou essa rede de supermercados a criar uma máquina diferente, o Cata Moeda. Trazem moedas, colocam as moedas, elas têm a opção de vale compras, né? Que o cliente ganha 3% e tem a troca por cédulas, que ele traz o valor e troca por cédulas nos caixas. Com apenas uma semana da máquina em operação, o resultado já foi positivo. A gente está tendo até quantidade além do que a gente precisava na nossa loja. Com certeza isso vai ajudar bastante todo o mercado em geral. O troco está aumentando e a gente está até com excesso de moedas na loja já agora, com o Cata Moeda. A questão é que a moeda deve ter fluxo, né? Ela deve funcionar para que a economia funcione, né? Então ela deve servir como instrumento de troca e não simplesmente como uma coisa que você guarda e esquece dela, né? Então, se a pessoa está acumulando aquelas moedinhas para depois trocar ou depositar no banco, como uma espécie de poupança, né? Que ela está fazendo uma poupança do dinheiro que, em vez de ela gastar, ela vai poupa. Isso é uma coisa até positiva, né? Você não pode entesourar, né? Se você tira temporariamente para acumular um valor maior e depois colocar novamente em circulação, quer dizer, isso aí não é assim uma coisa tão complicada. O problema é o entesouramento que você joga no armário, você deixa dentro do bolso das roupas e tal, e isso efetivamente não vai ser utilizado, né? E para quem anda enchendo os porquinhos em casa, fica o recado. Com certeza está na hora de quebrar o cofrinho e trazer para a gente, porque é muitas moedas em rotatividade que estão fora mesmo do mercado e a gente está precisando das moedas.